Fala pessoal, tudo bem? Meus amigos apaixonados por natação, minhas amigas apaixonadas por natação e tudo que envolve esse universo que a gente gosta tanto. Tá começando mais uma edição do nosso podcast preferido, aquele que a gente gosta, que eu sei que você também gosta. Swim Party, aqui da Metodologia Gustavo Borges. Sem muita conversinha, hoje a gente vai falar do tema que é o DNA da Metodologia Gustavo Borges. Estou aqui com a ilustre presença dos meus grandes amigos, primeiras damas, né? Como sempre. Ana Maria Pinheiro, que é supervisora pedagógica da MGB e conselheira da Sobrasa. Oi, Ana. Tudo bem, Plínio? Tô bem. Mais uma vez juntinhos? Mais uma vez, né, Ana? A gente tem uma parceria consolidada já, né, Ana? É isso aí. Adoro fazer podcast com vocês. Almir Marchetti. E aí, Plínio? Tudo bem? Estamos aí. O Almir é supervisor pedagógico da MGB e sócio da Escola de Esportes Gustavo Borges. Ana, Almir, cara, eu falei que hoje o assunto desse podcast é o DNA da Metodologia Gustavo Borges. Sabe quando você entra aqui na metodologia, pelo motivo que for, e o cara fala assim, qual é a principal e a primeira coisa que eu tenho que saber a respeito da MGB? Que o nosso lema é educar por meio da natação. Não é só ensinar a bater perna, nadar, ter autossuficiência na água, se salvar. O cara tem que aprender, o cara e a menina e quem quer que seja tem que aprender valores e educação. Mas, Ana, Almir, o que é educar por meio da natação? Essa pergunta é maravilhosa, né? Então Legal. vamos direto ao ponto. Posso só falar um negócio, Plínio? Cara, a gente está em casa nova, né? Ficou muito legal. Olha esse que legal. estúdio, né? Muito legal de esse casa estúdio, nova. estreando o estúdio novo. Esse painel aqui, Estúdio próprio. foi uma ação muito legal, uma ação pedagógica, né, que a MGB fez. Numa convenção. São vários desenhinhos aqui formando esse Vamos esse descrever mosaico, isso para né? quem está só ouvindo, né? Exatamente. Então é um mural aqui com vários pequenos quadros que foram pintados com a temática de água, né? Água Nossa Vida, isso? E aí depois juntou tudo e virou esse grande mural colorido. É um mosaico bem bacana. Tem um pedacinho Muito de legal. cada credenciado MGB aqui nesse quadro. Água é Nossa Vida. Só que ó. quando eles montaram, eles não sabiam que no final ia ser montado um quadro grande que estava escrito a Água é Nossa Vida. Cada um coloriu uma parte dessa. Muito legal. E aliás, já legal. fica inclusive a dica, né? A Ana falou, muito bem pontuado, né? Para quem não estiver assistindo, vendo, estiver ouvindo, dá uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube também, Metodologia Gustavo Borges. Aí você pode acompanhar esse podcast aqui. Aprendi isso comigo, hoje. Eu aprendo com vocês a cada instante que eu tô com vocês. Agora eu quero aprender mais um pouco e saber o que é educação por meio da natação. Bom, indo direto ao assunto, é o quanto o esporte pode contribuir com o desenvolvimento integral dessa pessoa. Então, além de, eu não vou dizer não só, eu não gosto muito desse termo, mas além dele aprender a nadar, além dele aprender o esporte natação, a gente também, por meio de estratégias, vai trabalhar disciplina, trabalhar cooperação, trabalhar autossuficiência, autonomia e tudo que possa fazer dele uma pessoa melhor por meio dos valores, né? Então, usar o esporte como uma via de desenvolvimento humano, e nisso está a integralidade. Além de tudo isso, a gente não pode deixar de fora a saúde, né, Almir? Então, quando você trabalha com educação, você também está promovendo a saúde, porque é dele aprender a treinar, aprender a gostar de treinar e levar isso para o resto da vida. Então, quanto mais ele praticar esporte e cuidar da cabeça e do que ele come, então mais saudável, teoricamente, essa pessoa vai ser. Então, é um todo, é um grande todo. E agora, Almir, antes de te ouvir, só um complemento, é o seguinte... não só para criança, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas espera aí, o cara vai aprender valores essenciais, como ser justo, como ser educado, tudo. Mas isso está na fase de formação da criança. Não, né? Isso ultrapassa isso, né? Ultrapassa. E a gente tem uma ferramenta poderosa na mão, que são as aulas de natação, que é a natação em si. A natação, ela cria possibilidades para a gente, com toda a sua variação, né? De trabalhar a educação. Então, a gente consegue trabalhar a saúde através do treinamento, a gente consegue trabalhar os valores numa simples aula de natação,
a criança ela aprende a nadar, porque a gente tem um compromisso. A metodologia Gustavo Borges tem um compromisso. Ensinar a nadar. Cara, a gente não abre mão disso. Esporte, natação na veia. É um negócio que a gente não abre mão disso e é um discurso que a gente tem sempre, cara. Que legal. Aqui a gente ensina a nadar. Aqui, ó, com a metodologia Gustavo Borges, o nosso foco é ensinar a nadar, cara. A gente não abre mão disso. Só que a gente tem todas as variáveis do ensinar a nadar que permite que a gente trabalhe a educação também em conjunto com aprender a nadar. Então, a gente não está falando aqui de abrir mão de uma coisa para fazer a outra. Ah, legal, vai lá e nada. E faz sua aulinha. Ah, se você não aprender a nadar direito, não tem problema, mas você vai aprender a ser um cidadão melhor. Não é isso que a gente está falando. Não é isso que a gente está falando. A gente não abre mão do aprender a nadar, cara. Isso aqui está na veia. Isso aí, está na veia e por isso que é por meio da natação. Educação por meio da natação. Então, primeiro é a natação e por meio dela todo o resto vai acontecer. Entendi. E o conceito é muito legal, né? Porque ele é amplo, né? Justamente isso, né? Então, assim, você fala... Ele é transcendental, cara, eu não né? vou mentir, assim. Eu me lembro quando eu comecei a nadar, quando eu era criança, não tinha essa preocupação, cara. A minha mãe me levou lá numa escola de natação. Talvez ela até tivesse implícito nela, eu não sabia, mas... Vai lá, aprende a nadar. Mas quando você encara a coisa de uma maneira mais ampla, tem tudo a ver, porque você tem que ter disciplina numa aula. E como que surgiu isso? O Almir está mais tempo até aqui na metodologia, foi um par de anos aí, né, Almir? Pode contar a história aqui? Ah, cara. Ó, o microfone tá ligado, tá aberto. Senta que lá vem história. Pertinho de você aqui. Então a gente vai contar uns causos ali, umas histórias, né, para explicar um pouco o pessoal tá com tempo, aí. Almir. A gente sempre teve, né, e desde o início da metodologia, essa inspiração de trabalhar valores, trabalhar a educação na criança. Apesar de lá no início a gente focar muito na natação, aprendizado dos nados. E nesse caminho que a gente veio e a gente criava, que a gente chama de campanhas, né? A gente criou uma campanha super legal de pontuais, né? Chamava Batalha do Bem, que era sobre escovação dos dentes. A gente tinha até uma empresa que trabalha, né, com saúde bucal, que nos apoiou. E por coincidência eu fui numa escola, porque outra coisa que eu queria passar aqui, que eu acho que a gente tem que sempre lembrar disso, a natação infantil ela é muito alinhada ao conceito escolar. A metodologia ela surgiu de todo também um conceito de escola, cara, de educação pela escola. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma escola de natação uma escola na borda da piscina. Isso aí. É o mesmo conceito, a mesma filosofia escolar. Então, a gente está muito norteado pelos conceitos escolares. A gente sempre teve isso. Mas não era tão explícito isso na nossa cabeça, mas a gente criava essas campanhas, vamos ensinar a criança a escovar os dentes, vamos trabalhar isso. E eram campanhas muito legais, que a gente educava, a criança aprendeu a escovar os dentes. Tanto é que lá no joguinho que a gente montou, a Ana vai apresentar aqui um joguinho, atrás tinha como escovar o dente direito, algumas curiosidades aqui, já que a gente está contando o caos, né? Lá eu aprendi com essa empresa. Sabe qual é o país que mais escova os dentes no mundo? Não sei. Eu chutaria a China, porque se tem mais gente, é que tem mais gente escovando, né? Cara, não. É o Brasil. É o Brasil. Segunda é o Brasil. E sabe um dos países que mais tem cárie no mundo? Um dos países que mais... Deve ser o Brasil também? É o Brasil também. Sabe por quê? Porque a gente não sabe escovar os dentes direito. Então tem todo um caminho para escovar os dentes. Posso contar uma história? Eu nunca me esqueci dessa história, cara. Quando eu estava no colégio, na 5ª série, uma professora de ciências, uma vez, não sei por que motivo, apareceu eu juro para você, a história não é inventada. Apareceu na sala de aula, numa aula de ciências, o tema escovar os dentes. E essa professora de ciências, eu lembro dela falar, ela não deu nenhuma orientação didática, você tem que escovar assim assado, mas ela falou que ela ficava 2 minutos escovando os dentes todos os dias. Falou isso para uns garotos de 13 anos ali. E ela virou motivo de chacota entre a molecada. Eu juro pra você, eu lembro, essa história me marcou. Porque a gente olhava um pro cara do outro e falava assim,
2 minutos escovando os dentes? Então vai, perde seu tempo aí. Comigo é rapidinho, acabou, entendeu? Então isso tem muito a ver. É verdade essa história, aí, cara. isso aí. Não é inventado. É verdade esse bilhete. É verdade. Ó, Isso é verdade esse bilhete, exatamente. E isso são dados de, acho que 2016, por aí, né, que a gente levantou isso. Eu não sei se ainda é essa a realidade, mas na época era o país que mais tinha CAR e foi os dados que eles nos passaram. E a gente, nessa brincadeira de joguinho, que a gente fez uma batalha naval, criou uma brincadeira de batalha naval com as bactérias da boca, e numa das páginas tinha lá como escovar os dentes direitinho. Então a criança, ela brincava, ela nadava, porque tinha tarefas de natação, e ela conseguia, ela aprendia como escovar os dentes. E a gente tem aqui relatos, por exemplo, a filha do Adriano, que trabalha com a gente, ele chegou no outro dia e falou, ó, minha filha recebeu lá na academia a coisinha, ela me chamou depois do jantar para eu ler para ela escovando os dentes direitinho. Né? Quer dizer, a gente está educando a criança. Né? A criança está sabendo como escovar os dentes. Mas, enfim, voltando lá, eu fui nessa escola para participar de uma reunião de pais, também foi por volta de, acho que foi no ano de 2017, uma coisa assim, 2016, e a minha proposta lá era apresentar o que a gente ia fazer em termos pedagógicos com aquela criança, com aquelas crianças. E era uma reunião de pais, com mais de 200 pais. E eu já cheguei no local e tinha lá no auditório um cartaz imenso da Unesco. Era uma escola afiliada à Unesco. E essa escola, aquele ano, era o ano da sustentabilidade que a Unesco estava trabalhando. E a nossa programação, além de escovar os dentes, ela também falava de sustentabilidade, preservação da água. Falei, caramba, né? Isso tem tudo a ver. E por mais coincidência que parece história de pescador, mas um dos assuntos abordados com os pais foi a escovação de dentes, né? Que tinha criança que não queria escovar os dentes depois. E aí, quando eu fui apresentar, eu apresentei toda a nossa programação e falei, olha, e melhor, né? Com um sorriso de orelha em orelha. Olha aqui, ó. A gente vai estar fazendo com vocês, com os filhos de vocês, uma campanha de escovação de dentes. No alvo, né? No alvo. E quando eu voltei para a metodologia, eu peguei a turma lá do pedagógico, na época a Ana não estava ainda, mas ajudava a gente, estava a Esther, que era uma... Eu falei, Esther, a gente precisa se filiar à Unesco. Porque eu acho que tem tudo a ver a proposta da Unesco para a educação e a metodologia. Só que a gente não conseguia. Até a gente estava relembrando, eu e a Ana ligou, chegou a ligar na Unesco. Liguei, mas precisa ser uma escola. Precisa ser uma escola. É o que foi me falado na época. Né? E aí, isso motivou a gente a ir ver a proposta de educação da Unesco para tentar incluir isso nos nossos programas. E nesse meio do caminho a gente encontrou, tem um livro aqui no escritório que é do Instituto Ayrton Senna, que é Educação pelo Esporte, que é um projeto que eles fazem com crianças carentes, e eles pegaram a proposta da Unesco e transformaram aquilo para esporte e trabalham com essas comunidades. Então essa foi a nossa base, a nossa inspiração, não que a gente faça exatamente o que eles fazem, mas a gente teve duas bases ali. Então, que foi o Tratado da Educação para o século XXI da Unesco. Então, lá no século passado, final do século passado, a Unesco reuniu especialistas da área, liderado por um cara que chama Jacques Delors, que era um político francês, um economista. E eles criaram esse Tratado da Educação para o século XXI. O que é isso? Eles falaram assim, o que a gente tem, como a gente precisa preparar as crianças para os desafios, né, os desafios e as constantes mudanças que vêm pela frente no nosso século XXI. E aí eles criaram os 4 pilares da educação, que as escolas hoje adotam, hoje praticam. Tá? E esses 4 pilares da educação, depois eu deixo você falar. Não, tá? vai nessa. Esses 4 pilares de educação, o que ele se trata? Em desenvolver nas crianças competências, habilidades e atitudes. Que competências que são dos 4 pilares? Competências pessoais, competências produtivas, para a criança ser um adulto produtivo, competências relacionais e competências cognitivas. E eles criaram os 4 pilares. O que é? É o aprender a conhecer,
é o aprender a fazer, que é a competência produtiva, é o aprender a conviver e o aprender a ser. Finalmente. Cara, isso é muito legal. E isso é muito legal pelo seguinte, Ana. Vamos criar um cenário hipotético. Assim, existe um grande estudo que mostra que a dificuldade dos alunos, das crianças em 2022 é lidar com, sei lá, aparelho celular. Ou justamente o contrário, mas estou dando lidar com máquina de escrever. Não adianta você ensinar a criança a lidar com máquina de escrever, porque daqui 2, 3 anos a dificuldade pode ser outra. Bom, isso foi ultrapassado. Então, Ana, o legal é isso, né? Você ensinar, você construir a base de educação e valores, tudo, para que a partir dessa base ela consiga entender para lidar com a situação, o problema, a condição que aparecer, né? Vou falar em habilidade, tá? Que vai torná-la mais competente para essas mudanças que vão aparecer, porque hoje muda tudo muito rápido, né? O que foi ontem para hoje talvez já não seja mais. Então, uma habilidade de adaptabilidade, ou seja, o quanto que eu tenho que trabalhar para que essa criança ela entenda que a vida muda rápido e que isso não é um motivo para ela se frustrar se de repente ela não conseguir alguma coisa. Entendeu? Então, é nesse sentido, a gente entender o quanto essa habilidade de adaptabilidade, dela conseguir se adaptar nas adversidades que a vida mostrar para ela, é o que vai trazer da gente trabalhar com ela. E aí, de uma forma bem prática, vamos jogar isso para a aula, né? Quando você dá uma atividade para a criança de autossuperação, então você dá desafios que ela consiga atingir um pouco mais fácil, aí você vai graduando isso. À medida que você faz isso, você muda, você traz mudança, ela vai atingindo uma meta e já vai se preparando para a próxima meta, para a próxima e para a próxima. Então, de uma maneira simples e prática e por meio, por exemplo, de uma saída ou de um tiro, né, que você vai dar para a criança ali dos aperfeiçoamentos, você vai dando condição para ela se adaptar à próxima meta. A próxima meta. Quando acaba uma atividade, então, olha, o que foi mais fácil, o que foi mais difícil, quando mudou isso ou quando mudou aquilo. Então, já que a gente mudou, o que você teve que reorganizar para conseguir fazer? Isso. Então, deu para entender? Então, você vai ensinando ela ali no dia a dia da escola. É mais assim, de forma simples e direta, sem ficar filosofando muito com a criança. Olha, a vida muda muito, então você tem que aprender isso. Não, é direto ao ponto, entendeu? Então, para isso que você acabou de perguntar, eu acho que uma das principais habilidades que tem que ser desenvolvida é a capacidade de se adaptar. E aí o pessoal vai falar assim, resiliência. Resiliência é a palavra da moda, né? Mas essa capacidade de se adaptar tem a ver com isso. E aí, nesse sentido, com essa pequena habilidade, que é grande, gigante, você vai melhorar ela para que ela aprenda a aprender, que é o conceitual, que é o conhecimento, né? O pilar do conhecimento. E aí, ela vai se sentir mais forte para aprender a fazer, que é do procedimento. Ou seja, ela aprender a fazer. E que está ligado diretamente à sua atividade produtiva. Isso, você está ligado ser humano, produtivo. Você consegue fazer algo, né? Aprender a fazer. E depois já vai ligando com o atitudinal, ou seja, que tem a ver com conviver e o ser. Deu para entender? Então, assim, você vai amarrando numa atividade simples, no dia a dia da sua aula, essas pequenas habilidades que vão tornar essa criança mais competente. Só que não dá pra gente assim falar, olha, faz isso que vai acontecer isso. Não, só que também se você não fizer, deu pra entender? Então, assim, a gente precisa fazer. E no dia a dia os professores já fazem. Então, por exemplo, quando eu chego, que nem você falou, eu fui fazer natação, eu precisava de disciplina. O aluno meu chegava para fazer aula, ele sabia onde era o lugar do chinelo, onde é o lugar do roupão, que ele tinha que falar oi, que ele tinha que pedir licença para ir ao banheiro. Pequenas coisas que vão dando para ele o lugar dele no grupo, entendeu? E qual função que ele tem lá naquele grupo. Então, esse é o papel do profissional que vai educar por meio do esporte ou por meio da natação. Mas muda bastante dependendo da faixa etária, não muda, Ana? Muda
aí eu vou dar a minha opinião, depois o Almir complementa se ele quiser, mas assim, muda a forma que você aborda. Então, para uma criança de 3 anos, você vai abordar isso que eu falei agora com uma linguagem mais simples, né? Então, com uma história, às vezes com uma música, né? Com algum tipo de brinquedo diferente que chama a atenção dela. Para uma criança, acima dos 3 anos, um outro conceito, muito parecido. Acima dos 7, ela já ganha uma capacidade cognitiva maior e uma capacidade de abstração também que ela vai ganhando, né? Ou seja, ela consegue... E resistência também, ela você consegue diria, às vezes, separar. Às vezes resiste mais as coisas, isso aqui eu não quero fazer. Não, depende, porque assim... Se você chegar impondo uma coisa, talvez haja uma resistência. Mas se você chegar propondo, é diferente. Olha a diferença, hein? Sutil. Impondo e propondo, mas como é Isso. diferente. De palavras ali. E tem a ver também com a postura do professor, porque às vezes eu posso propor me impondo. Ó, nós vamos fazer esse jogo aqui, tá? Pega aquilo, pega aquilo, pega aquilo. Agora, se eu chegar, pessoal, vamos jogar revezamento? Então, vou dividir vocês em 2 equipes, vocês podem escolher os componentes, tá bom? Legal. O que a gente vai fazer no revezamento? A gente vai fazer, vocês têm 4 em cada equipe, então cada um pode escolher o nado, e aí a equipe que finalizar o revezamento primeiro vai ser o vencedor desse jogo, tudo bem? Então, quer dizer, eu coloquei algumas regras, mas também permiti que eles tomassem decisões. E quando você convida para a decisão, você deixa a pessoa com um pouco mais assim, você vai desenvolvendo nela um senso de liderança, que depois vai trabalhar nela lá na competência do ser e do conviver também. E do fazer, todos, né? Não dá para você desamarrar. Falar isso, trabalha só isso. Não, ele tem uma prioridade, mas ele amarra. Não sei se eu consegui explicar. Nossa, muito bem, muito bem. E trazendo a inspiração ali, trazendo o conceito lá da Unesco, trazendo a inspiração do que foi feito no Instituto Ayrton Senna, a gente acabou... demais, assim... a gente acabou fazendo essas adequações para o nosso, vou chamar, produto natação, aula de natação. E como a Ana falou, e a gente também já sabia disso, a gente já fazia isso, cara. Quando eu trouxe lá a campanha de escovação de dentes, cara, quando a gente fez uma campanha de escovação de dentes, e eu vou levar para os 4 pilares agora, que a filha do Adriano chamou ele para ajudá-lo, para ele ajudar ela a escovar o dente, ela estava trabalhando o pilar do conhecer, ela estava aprendendo como escovar os dentes, ela estava escovando os dentes, ela estava fazendo, ela estava na convivência ali no caso com o pai, ela estava fazendo essa ação de relação, de socialização, e ela estava sendo, vou usar esse termo, mas ela estava trabalhando a higiene pessoal dela, que é do aprender a ser. Então, com uma açãozinha, uma ação que a gente já faz no dia a dia, ela trabalhou os 4 pilares. Ela trabalhou que está na construção do desenvolvimento integral dela, que a Ana falou. Ela trabalhou, ela aprendeu, eu tenho certeza que ela sabe escovar os dentes hoje. Ou se ela não faz, é porque ela não quer, mas ela sabe. Ela sabe escovar os dentes. Então, a gente já faz isso nas nossas aulas, mas a gente não sabe disso. Não sabe e não deixa claro. E aí a principal estratégia para a gente trabalhar isso, e que a Ana falou aqui, o que é? O movimento, a natação, só que a gente tem que provocar a reflexão disso. A gente tem que provocar a reflexão. Plínio, cara, você escovou os dentes, como é que foi? Né? Lá para Sara, a filha da... E aí, como é que foi? Ficou limpinho os dentes? Ficou, mas demorou muito. Mas demorou por quê? Então você precisa amarrar com as crianças com uma reflexão. Talvez só o que falte na estratégia do professor na aula é fazer isso. Fazer essa amarração. Gerar significado. Porque gerar significado para a criança. Porque daí esse significado é que vai dar para ela consciência. A partir do momento que aquilo fez significado e gerou consciência nela, aí ela vai escolher se ela vai fazer ou não. Entendeu? Se aquilo é bom para ela ou se não é. Então, significado, consciência.
se você consegue gerar esse significado, essa consciência na criança, provavelmente o comportamento dela vai mudar e mudar para melhor. E são comportamentos que extrapolam a aula de natação. Escovar os dentes... Vai levar para a vida. Vai levar para a vida. E aí, quando a gente fala de extrapolar... Transcende a borda. Transcende a borda da coisa linda. Quando a gente fala disso... A borda fica infinita, né? Borda infinita. Gostei do conceito, desculpa, de borda infinita. Gostou? Gostei, anota aí. Aí a gente está trazendo também, não sei se é a responsabilidade, mas para as famílias. Porque não é só a ação do professor. Cara, quem educa é o pai. Aí, a gente só reforça. Os pais, os tutores lá, a gente reforça. Então, fazer essa... É importante também você trazer a família para esse conceito. Então, quando a gente faz na metodologia alguma ação que a Ana vai apresentar, que a gente vai falar um pouquinho mais de como materializar isso no dia a dia, é importante que as famílias também estejam na mesma sintonia. Né? Não, Cara, pode falar. Só mais uma outra. A gente fez lá atrás uma outra que era dos super-heróis e cada herói tinha um poder, que também era um valor. E na época eu era gerente lá na unidade de Morumbi e tinha um moleque, cara, eu vou falar o nome, mas não falo o sobrenome, mas eu adoro ele, que até hoje. O Enzo. É o nome mais, Enzo, é o nome né? mais diferente Enzo, do né? mundo. É o Enzo. Francisco Cara, Quercone, que é só o único no mundo, né? O Enzo era o capeta. Puta moleque legal, mas ele tocava um terror. E o pai dele era meu amigo, assim, a gente treinava lá também e a gente fez essa ação. E a gente tava tomando um café uma tarde lá na academia. Não, tomando um café ali na lanchonete da academia. Aí chega o Enzo, cara, com o albinho da ação dele, bonitinho. Do super-herói. Que era dos super-heróis, completo, foi mostrar pro pai. O pai não sabia nem o que estava acontecendo. Ele foi lá, ele explicou tudo, ele não faltou nenhuma aula, cara, porque ele não queria perder o negócio. E explicou tudo, cara. Eu falei, nossa. Aí eu falei com o pai dele, cara, olha que legal o impacto dessa brincadeira, dessa ação, que a gente fez com as crianças. Cara, o moleque mais indisciplinado lá, ele não faltou uma aula, ele completou tudo e ele tinha umas tarefas na aula, provavelmente ele fez tudo. E o moleque tava, encantado. Com certeza ele teve um impacto positivo ali nesses pilares ali no desenvolvimento integral dele. Não, mas eu vou falar duas coisas rápidas, né? Eu fico aqui, meu papel aqui, como vocês devem ter percebido, é contar a história e deixar eles falarem, né? Mas são duas coisas rápidas. A primeira é, muito coincidentemente, depois de terminar de contar isso, eu quero que a Ana mostre o jogo e para dar um exemplo na prática de tudo que a gente está falando aqui. Bom, aqui não sei quando a pessoa vai assistir isso aqui. Hoje é dia 28 de julho de 2022. Aliás, hoje faz exatamente 30 anos que o nosso Gustavo Borges conquistou a primeira medalha olímpica dele. Que orgulho. Prata no 100 livre, Barcelona 92. Parabéns, Gustavão. A gente se orgulha muito disso. Ontem, então, ou seja, no dia 27 de julho, o Renato Ramalho, que é sócio do Gustavo, né? Ele compartilhou um vídeo comigo do filho dele mostrando o jogo que a Ana vai mostrar daqui a pouco. E ele falando, poxa, papai, eu tenho, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5 trunfos. Mas por que você não tem os outros? Papai, porque eu faltei na aula, né? Ou isso, aquilo. Então, é um exemplo muito grande disso que vocês estão falando. E uma outra, antes da Ana falar, coisa rápida, você falou quem educa é o pai e os professores, eles têm esse valor. Mas, assim, o valor e a posição dos professores, que tem esse contato, ou quem quer que seja, que tem um contato tão constante com as pessoas, com as crianças, é tão grande. Na minha vida, isso é muito grande. Por exemplo, eu não canso de contar essa história e vou falar a vida inteira. Eu nadei a vida inteira numa academia, na Aclimação, Zona Sul de São Paulo, chamada Albatroz. Era a nossa credenciada aqui na metodologia. Um dos gestores da Albatroz é o Davi, que vocês conhecem muito bem. E eu perdi meu pai relativamente cedo, eu tinha só 19 anos. Eu nadei com o Davi, acho que mais de 20. O Davi é uma presença de um pai pra mim, cara. É um cara que, quando eu era moleque, me ensinou valores. Sabe, eu passava ali diariamente 2 horas de contato com ele na borda da piscina, fazendo meu treino de natação, mas ele também me falando outras coisas. É um cara que eu tenho assim, sabe, eu respeito esse cara.
Se esse cara vier me falar alguma coisa, me dar um conselho, me ensinar alguma coisa, eu paro pra ouvir como eu parava pra ouvir meu pai, sabe? Então é pra dar um exemplo de que essa relação ela forja muito a pessoa, né? Isso. Mas, Ana, queria que você mostrasse. Cara, a gente fala direto aqui, o professor ele tem que ser um inspirador do aluno dele. Exatamente. Ele tem que ser um modelo, cara. Olhar assim e falar assim, cara, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse cara. Em todos os sentidos. Sentido de saúde, de cuidar do bem-estar, de respeito. O professor ele tem que ser um cara inspirador. Ele não pode ser aquele professor largado, cara. Senão você vai ficar ouvindo um cara desse, entre aspas, te dar orientação, cara. Por que você vai seguir as orientações e os pedidos e às vezes as ordens de um cara que você não admira, não confia, não gosta, não acredita? Por quê, né? Então é muito importante isso mesmo, né? E o melhor, não é difícil fazer isso. E você pode construir uma relação muito bacana. Não tem que ser uma coisa, sabe, militar ali. Você não tem que encarar esse cara. O exemplo inverso disso, quando eu era moleque, eu fazia karatê. Eu fiz karatê durante muito tempo, fui até a faixa verde do karatê. E um dos senseis que eu também não vou falar, esse eu prefiro não falar o nome, ele falava que a gente tinha, né, que estar preparado, porque o karatê era um esporte de contato, e num determinado momento da aula, ele mandava a molecada alinhar, molecada, né? Eu era moleque, mas tinha adulto, tudo, e ele passava um por um chutando o estômago das crianças. Chutando mesmo, assim, vai, você tem que estar pronto pra... Parece coisa de filme, né? Karate Kid, mas não é. Meu irmão tá aí que pode confirmar a história. E tinha gente que ele estava um pouco mais forte, mais fraco, porque era criança, eu devia ter 11, 12 anos, mas tinha cara que o cara sentava o cacete. Pô, é legal isso? Será que por causa disso eu vou respeitar mais ou menos o cara? Não é, né? Não. Mas enfim. E Plínio, a gente tá contando o caso e cada vez vem um outro. Não, Isso eu não também tem problema. já falei várias vezes, né? E a gente acabou de conversar disso ali com a Gabi. Cara, o professor tem que ter sensibilidade com o aluno dele. Ele tem que entender o que o aluno dele precisa, qual a necessidade, e alinhar a aula dele a essa necessidade do aluno. Eu não preciso nem fugir do programa, mas eu tenho que adequá-lo para o meu aluno, às vezes, ali. A história que eu ia contar é outra. Na época do caos aéreo, a gente viajava direto atendendo, né? E eu lembro que eu fui para Manaus, cara. Cheguei em Manaus, voo atrasado, na época ainda era Varig, e eu comprei um livrinho na livraria, eu falei, vou ficar lendo um livro aqui. Um livrinho, cara, fininho, que eu li antes de embarcar. Chamava Como Conquistar Pessoas, o livrinho. E aí, qual a primeira regra para conquistar pessoas? Fale com a pessoa daquilo que ela gosta mais. Sabe do que é? É dela. É verdade. É dela. Agora, eu paro aqui para conversar com você e eu fico falando de mim. Cara, aonde vai o seu interesse? Né? Então, quando você está com o seu aluno, cara, ele é o centro das atenções. Cara, entenda se o cara está se sentindo bem, o que ele está, né? Então, eu acho que a primeira regrinha que estava lá, que eu lembro muito bem, depois tinha várias outras, mas, cara, fale com a pessoa o que mais importa para ela. É dela mesmo. Eu acho que foi num podcast que a gente gravou juntos com o Robson Schiavo Bicudo. Você que gravou comigo, né? Não, foi o William. Gravei eu e o Paçoca. É a coisa mais simples do mundo, né? Cara, você tem que pensar que pode ser a sua terceira, quinta, 10ª aula no dia, mas é a primeira do cara. É a primeira ele do esperou cara. por aquele momento, né? Então você tem que dar atenção para ele mesmo, né? Você sabe que ainda seguindo aí do que o Almir falou, do que mais a pessoa gosta e o que você tem que fazer, né? Para conquistá-la, eu acho que hoje o que eu mais faço é, primeiro, enxergá-la, e para isso eu preciso ouvi-la. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você olha, mas você não enxerga. E às vezes você ouve, mas não escuta. Mas é muito você bom não isso. escuta. E aí eu vou citar até Celso Antunes. É um pedagogo brasileiro. Pouca coisa eu concordo com ele, mas ele tem um livrinho onde ele fala do ouvir e o escutar, do ver e o enxergar, e o quanto isso faz a diferença. Às vezes você vê, mas você não está enxergando a pessoa. Então, é aquele professor que diz, oi, tudo bem? Seja bem-vindo, entra na piscina, pega a prancha, vamos fazer 2 chegadas de tal coisa. Então, você viu, mas você não enxergou, porque ela não conseguiu falar para você direito o que ela tem, quais são os objetivos, o que ela quer, o que ela está fazendo ali, no caso de um adulto, né? Uma criança, a mesma coisa. Essa criança chega assim na borda da piscina, né, Almir? Mas assim, ó, segurando na mãe, e aí você vai, vem com o tio, e não sei... Calma.
né? O mundo precisa de calma, né? Como diz aquela música. Então, eu acho que essas habilidades, o professor ele precisa desenvolver, né? Ser observador, né? E para ele aprender a usar essa observação em favor da pessoa que está chegando ali, é ele aprender a ver, a realmente enxergar a pessoa e a escutá-la. Cara, era isso que eu queria complementar. Vocês sabem, né? Eu não vou dar spoiler aqui. Eu estou escrevendo um livro para metodologia. Eu gostei tanto disso que eu anotei, cara. Isso tem que estar no livro. Ai. Esse conceito é muito legal. Depois você lê o livro e eu tenho... A diferença de ver, enxergar, ouvir e entender. Mas, Ana, Almir, deixa eu te fazer uma pergunta, tentar indo na prática aqui, a gente tá... Puta, as histórias são muito legais, e tem também, né? já que você gostou, tem o dizer e o falar, tá? O dizer é aquilo que você diz e o outro escuta, só que não tem significado para ele. Agora, quando você fala, a fala sai com significado para o outro, né? E é ele que vai... E aí, se gerou significado, gera consciência. Então, por isso, professor, falem. Parem de dizer e falem. A língua portuguesa é aqui, rica velho. demais. Tô anotando aqui. Então... Esse livrinho, eu usei ele, sabe quando? Quando eu fui dar o curso no segundo encontro internacional. E era também educação pelo esporte. É muito legal. Esse ano tem encontro internacional. Olha aqui, não vou entrar no encontro internacional, senão a gente fica 2 horas. Não, bora seguir, vai. Olha aqui, na prática, você tá com um negócio legal pra mostrar pra gente, Ana. Mostra aí, ó. Não é explica. Negócio, não é um negócio legal, eu surpreendi com o Fabrício. Não é legalzinho, não é pequenininho. Jogo. Quer ver, ó? Então, vou rebobinar aqui, ó. Uma das coisas... Pera. Deixa eu rebobinar. Ô, Ana, você tá com um jogo muito legal. Animal pra mostrar pra gente. Mostra, explica, fala o que é isso. Quando a gente fala de educação por meio do esporte, o jogo ele é uma estratégia assim, hercúlea. Como disse o nosso amigo Fabrício, tô parafraseando o Fabrício, tá? Mas ele é uma estratégia grandiosa. A diferença do jogo para brincadeira é que o jogo ele tem um princípio de regras. Né? Que depois que ele é jogado, ele pode ser recombinado essas regras, mas a priori ele já vem com essas regras, ele precisa ser assumido assim. A brincadeira é uma coisa mais livre, tá? Então é isso que difere. E esse jogo, qual é o objetivo dele? A gente foi trabalhar virtudes, ou seja, qual a diferença de valores e virtudes? É que o valor, por exemplo, é a sinceridade. A virtude é o ser sincero. Então, quando eu trabalho sinceridade com o Almir, se ele incorporar isso, provavelmente ele se torne uma pessoa sincera. Então, aí é a virtude. A virtude dele é ser sincero, tá? Essa é a diferença. Anotei, hein? Anotou, né? Então, a gente fala, tem princípios, tem valores, tem virtudes, tá? Então, é tudo a mesma coisa, só que tem funções diferentes. Bom, mas vamos lá. Aí, o que a gente fez? A gente... queria trabalhar com essas crianças uma aula que dure mais tempo, que durasse mais tempo. Não sei se eu posso falar desse... É um projeto que, assim, é uma aula de 9 semanas. A gente... Desculpa só. Uhum. A gente tem 2 estratégias para trabalhar a educação pela natação. O primeiro é uma estratégia recorrente. Recorrente no calendário. E que a gente monta lá uma palavra que é um valor, por exemplo, organização. E o professor trabalha, então todo mês tem uma palavra que ele vai trabalhar na aula em cima. E a gente tem ações pontuais, projetos, né, que a gente pode até chamar a turma do marketing de campanha, que é esse que a Ana vai falar, que esse tem uma duração, ele tem um começo, meio e fim com um objetivo muito específico. É isso. Né? Isso. E aí, o objetivo, além dele ter um objetivo de diversão, né, porque é um jogo, ele também tem um objetivo de engajar mais a criança para que ela não falte na aula. Então, tem esses objetivos. E como na ideia recorrente que a gente tem no calendário, a gente usou palavras, e cada palavra representa um valor, que quando trabalhado na criança pode se tornar o quê? Uma virtude. Aí, fez a lição de casa. Então, muito bem. Como é que a gente... O que eu aprendi? Então, assim, vamos direto ao ponto. Como é que a gente constrói essa atividade? Então, a gente pensa, assim, em que faixa etária que a gente vai querer atingir, em estratégias específicas para cada grupo de criança, para cada grupo de faixa etária, né? E aí a gente cria um único jogo.
Só que aí a gente adapta para cada... adapta a linguagem a cada grupo de faixa etária que ele vai ser aplicado, tá? Então, olha que bacana. Eu falo bacana porque eu amo isso aqui, né? Então, é um jogo de... Acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo ou nos vendo já ouviram falar de Super Trunfo. É um joguinho de Super Trunfo, né? É um jogo, se eu não me engano, da década de 70, né? Que era sobre carros. Aí tem várias temáticas. Vocês não têm ideia. Então, esse jogo, ele foi baseado nesse Super Trunfo. Só que ele chama Mega Trunfo, Turma do GB. E o complemento dele é o trunfo de campeão. Dá pra mostrar ali, Ana? Tá. Vai, então, ó, aqui, esse é o trunfo de campeão e esse é a cartinha de mega trunfo. Então, essa cartinha de mega trunfo foi em cima do super trunfo, jogo super trunfo. Esse foi em cima, sabe, dos joguinhos de tazo? Sei. É um tazo. Eu comi fiz ele grandão muito aqui. Cheetos pra pegar tazo, viu? Eu também. Rapaz. Então, e você sabe que o tazo é um jogo de azar? É mesmo? Depois te conto a história. Mas, quando a gente traz para o universo infantil, a gente tira esse azar e bota só a diversão, né? Então é o seguinte, ele surgiu como um complemento desse super trunfo aqui, né? Que a gente chamou de mega trunfo. Para que isso aqui tudo dê certo, o que a gente elencou? Eu elenquei três valores: amizade, coragem e alegria, perdão. Eu inverti. Esses três valores, desses três valores aqui, surgiram essas oito virtudes. Entendeu? Então, por quê? Eu fui fazendo assim, eu escrevi alegria. Cara, mas para desenvolver a alegria, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Para desenvolver a coragem, eu preciso disso, disso, disso. Para desenvolver a amizade, eu preciso disso, disso, disso. Então, desses três, alegria, coragem e amizade, surgiram sinceridade, surgiram esses são os mascotes, simplicidade, né? Os mascotes da sempre, metodologia. porque são os mascotes da metodologia. A generosidade, aí, esse daqui é o último. A gratidão, a responsabilidade, a ordem, a justiça e a prudência. Aí eu vi assim, mas vai ensinar, a criança nem sabe o que é prudência exatamente, mas a gente vai falar de um jeito que ela consiga entender. Né? Então aí é que está o desafio. Então surgiu desses três, surgiram todos esses que são complementos. Mas por que tem 5 aí, Ana? Você falou de 3, mas tem 5. Porque num jogo de super trunfo, normalmente vem 5 pontos aqui, que são os trunfos. Esses daqui são os trunfos. E aí, eu peguei os mascotes, então esse aqui é do bebê, esse aqui é do bebê 3. Então, eu peguei o que cada faixa etária tem de característica melhor. Então, por exemplo, o hall da fama do bebezinho, bebê 1, bebê 2, cara, é 100. Só que o hall da fama de uma criança de 11, 12 é um pouco mais baixo, entendeu? Então, assim... Esse bebê é muito fofinho, alegria. né? E aí, eu fui caracterizando de acordo com a faixa etária. Por isso que eu fui dando esses pontos aqui, pensando em tudo isso. Então, é pesquisar, é relacionar, é fazer as proporções para poder fazer significado. Deu para entender? Deu, e como o Almir falou, né, a gente chama isso de campanha. Para quem não sabe... Parece difícil, mas não é, porque aí a aplicação na prática... Mas para que tudo... Só para eu ir mais... A gente tem 8 mascotes, né? Então, a gente tem 8 cartas e mais a do Gustavo, que é o super trunfo. Quem conhece o jogo do super trunfo tem uma carta que ganha de todas. Então, essa daqui é a que ganha de todas. Nossa, eu joguei tanto super trunfo, vocês não têm ideia. Eu tenho uns em casa até agora. Mas, assim, além de contador de histórias, eu sou coordenador de marketing da MGB. É o que o Almir falou, a gente chama de campanha, né? E, cara, como essa campanha tá legal, né? Porque a gente recebe feedback dos nossos estabelecimentos credenciados da molecada fazendo. Cara, a gente recebeu um feedback essa semana também dos filhos em casa, com os pais, com as cartinhas. Você viu? Cara, se você falar que isso não ensina, você vai ter que Isso é me motivo convencer. de orgulho. Eu só depois posso só... Pode falar, amigo. Não, o que eu ia mais pro direto ali. Isso. A gente falou aqui que a gente não abre mão da natação. E aí, como é que a gente faz ali? Pois é, então esse joguinho aqui,
O formato que eu fiz aqui é para o professor poder usar na aula, né? Mas depois a criança recebe também o jogo. Mas então, o grande lance é você pegar essas palavras aqui e transformar em ação dentro d'água. Então, a prudência. O que significa prudência? A prudência é você ter calma para poder fazer melhores escolhas. Estou simplificando aqui, tudo bem? Então, como é que eu posso fazer isso? Imagina dentro da sua piscina, Almir, você chama a criançada, olha, a gente tem 2 caminhos para chegar até o outro lado da borda, ok? Então, tem esse caminho aqui, daí eu faço um caminho com, sabe, arcos que afundam? Sim. Então, eu ponho tudo em linha reta, tudo bem? E afastado um pouquinho um do outro. Aí, eu faço um outro caminho sinuoso. Eu ponho um arco aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Os 2 levam até o outro lado da piscina. Então, pessoal, vamos experimentar os 2? Vamos. Então, vamos primeiro pelo sinuoso. Vai. Foi. Agora, vamos por esse caminho? Vamos. Qual desses caminhos vocês acharam que foi mais rápido? Ah, foi esse. Ah, qual vocês gostaram mais? Tem criança que vai gostar do que demora mais, do mais sinuoso. Tem criança que vai gostar das outras. Se você tivesse que chegar mais rápido lá daquele lado, qual você iria? Então, você está ensinando ela a escolher através de reflexão. Ah, Ana, mas a criança abaixo dos 3 anos, ela não tem essa capacidade. A partir dos 3, ela começa a ter um pouquinho mais de raciocínio, mas não tem capacidade de abstração ainda. Depois dos 6, final dos 6, início do 7, vai começando a ter essa capacidade de abstrair. Ou seja, de focar em naquilo que ela acha melhor. Ponto e ela refletir e tomar uma decisão. Então, ali você está trabalhando a tomada de decisão da criança. Ou seja, você vai estimulando ela a refletir antes dela agir. Entendeu? Então, isso é um trabalho de prudência. E aí, eu não fiquei falando, isso... Aí, no final, eu falei assim, olha, gente, qual vocês escolhem? Escolhe, esse aqui chegou mais rápido. Ótimo, vamos fazer de novo? Foi. Vamos ver quanto tempo vocês levaram nesse aqui? Vamos ver quanto tempo vocês levam nesse aqui? Bacana. Sabe isso que vocês escolheram? Se tivesse que escolher, qual que vocês escolheriam, então, para chegar mais rápido? Eu escolho o caminho em linha reta. Legal. Isso chama-se prudência. Pensar antes de agir, né? Tomar cuidado nas escolhas. E aí eu entro com a palavra. E é a amarração da atividade que o Almir falou. Precisa amarrar. E aí, mas e a natação? Olha, nós vamos fazer esse percurso com pernada submersa bem forte. Não, tá totalmente inserido. Que totalmente. pernada? Se eu quero ondulação, pode ser ondulação. Se a semana for de ondulação, eu trabalhei ondulação. Então, eu amarro. Mas, Anne, e com as crianças menores, como é que eu faço? Olha, então aí vai mudar a linguagem. Pessoal, a gente tem 2 túneis mágicos. E a gente vai passar por eles e a gente vai ver qual é mais legal para chegar lá do outro lado. Primeiro vamos em um. Aí vai. Agora vamos no outro. Qual foi mais legal? Esse que faz curvinha. Aí eles vão falando. Aí você vai falando, legal. Mas vamos ver qual vai demorar menos para chegar? E aí vai. Entendeu? E aí você vai levando. Olha, isso que a gente fez de escolher chama-se prudência. É quando a gente precisa pensar um pouquinho antes de fazer. Essa linguagem, esse tom, reunir a criançada menor, você vai fazer mesmo. É claro que uma criança maior vai ter uma consciência melhor daquilo que foi feito. Mas não que uma criança pequena não precise passar por isso. Pelo contrário. Eu posso fazer isso sim. Só que é lógico que cada faixa ela vai ter um grau de consciência. O que eu queria falar só para... Como é que eu consigo isso daqui? Eu criei as cartas, mas para fazer significado, para o professor poder atuar dentro da piscina, eu monto uma sequência de estratégias para cada palavra, tá? Para ele aplicar, que nem eu falei aqui. Mas para isso funcionar na minha cabeça, eu tenho que criar um enredo. E foi o enredo que tudo que eu escrevo o Plínio revisa, né? Além de tudo isso, ele é revisor também. É sempre tudo muito bem escrito. Então aqui, eu escrevi, eu gostaria de ler, não sei se vocês permitem aqui, claro, pode ser, Ana. jogo rápido? Plínio é o dono da hora. É jogo rápido, mas assim, você manda isso aqui Kika. tudo, para fazer sentido para mim, para eu poder criar, para o cara aplicar, eu preciso fazer isso aqui, ó. Tratado Trunfos de Campeão. Era uma vez uma turma de amigos apaixonados por natação. Flick, Golix, Spáqua, Polverini, Bloop, Flippo, Glover e Gu.
Em um belo dia, reunidos à borda da piscina, tiveram a ideia de construir um tratado que ajudasse a transformar pequenos nadadores em grandes campeões. Imagina você ler isso daqui para a criança, impostando e fazendo a característica, né, do rosto. Depois de muita conversa, combinaram que cada um colocaria no tratado um trunfo que não poderia faltar para quem deseja ser um grande campeão. Flick, o mais jovem da turma, colocou o trunfo da simplicidade. Golix, o da ordem. Spacqua colocou o trunfo da sinceridade. Polverini acrescentou o da generosidade. Floop, o mais desconfiado de todos, colocou o trunfo da prudência. Flippo, o da justiça. Glover contribuiu com o da responsabilidade. E Gu, o mais experiente da turma, colocou o da gratidão. Afinal de contas, ninguém pode se transformar em um grande campeão sem ser grato a todas as experiências que viveu e às pessoas que estiveram ao seu lado. Assim, surgiram os trunfos de campeão, pequenas atitudes que juntas podem transformar campeões na piscina e fora delas. Mas todo trunfo só é realmente um trunfo se colocado em prática. Então, que tal colocá-los em ação? Ah, muito legal. Por que é isso aqui? Muito legal. Porque o trunfo eu relacionei com a virtude. Quando você é virtuoso, você tem um trunfo, entendeu? E todo campeão tem um trunfo. Então, leu, aplicou, finalizou. Precisa finalizar. E aí, se você me permitir, posso ler, chefe? Eu não sei do tempo, porque Pode, claro. Posso? A gente já vai amarrar esse Ai, nosso amarra. papo aqui para uma conclusão, mas claro que você pode. É que isso aqui me deixa tão feliz. Vamos lá. Ana, e a sua felicidade, ela irradia. É tão legal ver você feliz assim que a gente quer ouvir. Pode isso falar. aqui é muito legal de fazer, assim, é muito bacana. Mas vamos lá. Porque eu consigo ver tudo acontecendo, entendeu? Mas vamos lá. Depois, aí leu, aplicou, fez as atividades, acabou. Vem o quê? Vem a celebração de tudo que eles fizeram, porque eles empenharam para não faltar na aula e para aprender. Aí vem, ó, depoimento de um campeão. Imagina você reunir os seus alunos e aí você vai ler isso para eles. Aqui era como se o Gustavo estivesse falando isso para eles, né? Depoimento de um campeão. Ser um campeão não é fácil, não. Talento, dedicação e disciplina são importantes, mas grandes campeões possuem trunfos que os deixam ainda mais fortes. Esses trunfos são atitudes que fazem bem a nós mesmos e aos outros também. Você sabe quais são esses trunfos? Esses trunfos são simplicidade no olhar e no agir, ordem para fazer o que é preciso ser feito sem perder e sem se enrolar, sinceridade para fazer o que falou que faria, generosidade para ajudar alguém sem esperar nada em troca, a prudência para fazer melhores escolhas, a justiça para fazer o que é certo, a responsabilidade para assumir as consequências dos seus atos e o mais poderoso de todos, o trunfo da gratidão, para retribuir com alegria e coragem a todas as pessoas que acreditaram em nós e nos ajudam a ser um grande campeão da vida. Aí vem o quê? Para eles, uma medalha, né? O que for, né? Para celebrar e dizer para eles, olha, parabéns pelo empenho de vocês. Quanto mais você começa e amarra isso, mais vai ficar gravado na memória afetiva da criança. Quando você faz isso, todo um clique que alguém falar, vai vir esse pensamento bacana, né? Porque a memória afetiva ela é grandiosa para te deixar um dia melhorar, né? Eu não citei exemplos aqui, coisas que pegaram. Aí o Almir... Mas assim, vocês já são pais, eu não sou pai, mas se eu fosse, eu queria que meu filho tivesse essas virtudes, entendeu? Muito legal. Que nadasse com o método Gustavo Borges. Não, mas isso aí pra mim... Ô, Mir, agora pra gente amarrar um pouco essa nossa conversa, o que eu vou te perguntar agora, bem ou mal, vocês já até falaram um pouco a respeito disso. Mas qual que é o impacto que a gente espera, o impacto final num indivíduo? Cara, bater bumbo pra gente é normal e a gente fala, mas a gente realmente se esforça nisso. Cara, vocês acabaram de ver esse jogo, ele tem horas pensando, executando, então a gente trabalha, faz as coisas, distribui para os credenciados, muita coisa a gente deixa aberto para o mercado, sendo credenciado ou não da metodologia Gustavo Borges. Só que a gente quer resultado, a gente quer entender o impacto isso na criança, na família, na sociedade. O que você diria, o que você pontuaria como impacto que a gente deseja que as nossas ações causem? Legal. E aí,
A gente vem falando muito de estratégias de desenvolvimento integral, né? Um impacto diretamente na criança, que eu acho que isso ficou muito claro aqui, né? Esse impacto de gerar um desenvolvimento, gerar uma competência na criança com essas ações, mas a gente, como metodologia, como produto metodologia, a gente vai muito além disso. Né? E a gente quer que gere impacto não só na criança, mas em todo mundo que esteja envolvido diretamente com a metodologia. E aí eu cito aqui pais, né, criança, que a gente já falou, crianças e pais, né, e alunos, professores. Muito importante. E o seu negócio, a sua escola de natação. Porque não adianta gerar um impacto muito legal para o aluno e você está comendo grama lá e você está quebrando o seu negócio. Né? Então, quando a gente pensa numa ação dessa, muito bem pensada, consistente, com fundamento, né? Fundamento ali, a gente foi buscar nas bases. Não é simplesmente, eu vou jogar na minha aula. Não é isso. Cara. A gente quer trazer um impacto de desenvolver a criança, gerar consciência no professor, porque o professor também aprende com isso. Muito. O time aprende com isso. E tem que, se não gerar resultado próspero para sua empresa, eu vou falar aqui, claro, se você não ganhar dinheiro com isso, cara, tem que estar envolvido isso também. A gente trabalha com negócio. Então, quando a gente pensa numa ação dessa, a gente está pensando de forma sistêmica, no negócio como um todo. A gente já falou bastante aqui da parte pedagógica, cara, mas o dono da escola de natação, o modelo de negócio, cara, essa campanha, ela ajuda a reter o seu aluno. Essa, inclusive, foi no inverno que a gente fez para o aluno fazer as 9 aulas. Tem gente fazendo então, ainda. Cara, não é só assim pedagógico, não, cara. Tem um fundo comercial, tem um fundo de retenção. Eu quero monetizar, eu quero ganhar dinheiro com essa campanha além da retenção. Cara, eu vou vender os materiais, é uma opção dele. É uma opção. Né? Então, os impactos eles têm que ser sistêmicos. Quando a gente fez, eu volto lá para a escovação de dentes, cara, a gente surpreendeu com a criatividade do professor, com o que eles fizeram. Cara, tinha professor vestido de bactéria, fizeram escova gigante com espaguete para brincar com as crianças. Você está desenvolvendo esse conhecimento do professor. Né? Uma das coisas que... Hoje a gente teve uma live falando da importância de uma metodologia e uma das coisas que é mais importante, eu acho que pro professor... A metodologia ela provoca a busca do conhecimento no professor. Ela provoca isso, um conhecimento contínuo, e isso gera um crescimento pessoal dele. Cara, eu quero ver aqui a metodologia aqui, Gustavo Borges está falando que eu tenho que fazer perna de adejamento. O que é perna de adejamento? O cara vai estudar, Exatamente. Então, como metodologia, ela traz resultado para o seu negócio, ela traz resultado para o professor pessoalmente. Cara, ele vai em busca do conhecimento, ele adquire novos conhecimentos, e isso é fundamental para a carreira dele. E ela desenvolve esse lado humano, né? Esses valores humanos, preparando as crianças para um futuro melhor, né? Para ele ser um ser humano melhor. Então, quando a gente fala isso, cara, a gente englobou tudo. Por que eu vou fazer isso? Cara, porque está te gerando impacto em toda a cadeia aqui que está envolvido com o negócio. A gente não pensa só no professor, ou só no aluno, ou só no seu negócio. Cara, faz isso aqui integralmente que você vai ter um resultado. Cara, você potencializa o seu resultado em todas as dimensões. É uma chance tão grande de você sair do mesmo, né, cara? Porque assim, você sempre faz a mesma coisa. Cara, é uma chance tão grande de você entregar uma coisa diferente, legal, consistente, bem pensada, né? Isso. E tem que pensar dessa maneira, né? Exatamente. Cara, o professor como educador, né? Olha que legal, eu ficaria extremamente feliz, tão feliz quanto a Ana aqui, quando ela quis mostrar toda a campanha. Cara, e você saber que você tá, não sei se é fazendo bem, mas você de certa forma está auxiliando bem, no desenvolvimento daquela criança. Fazendo bem, sim, cara. Tem que pensar dessa maneira. No nosso trabalho recorrente, no calendário, tem um local na ferramenta especial para ajudar o professor a desenvolver esses valores. Então, cada mês tem um valor e aí tem lá estratégias, né? Faça, por exemplo, para trabalhar com cooperação. Né? Então tem lá, olha,
faça jogos onde cada um tem uma função que eles podem se ajudar e, ao mesmo tempo, competir entre eles. É um semi-cooperativo. Então, ele sabe que para que o jogo aconteça, cada um tem que fazer a sua parte para que a nossa parte aconteça, entendeu? Então, sempre vai tendo lá para ele ir se desenvolvendo o tempo todo. Então, o tempo todo a gente está cutucando, né? Ó, tem mais isso aqui, olha que bacana. Olha, tem mais isso aqui, olha que bacana. Então, acho que esse é o grande lance. Você tocou um ponto, né? Cooperação. Tão legal isso, porque a gente vive numa sociedade cada vez mais individualista, né? As pessoas pensando nelas, não se preocupando com as consequências das coisas que eles fazem. Vamos pensar de maneira mais colaborativa, de cooperação mesmo, né? Pô, Ana, Almir, cara, eu fico olhando no relógio aqui. Parece que faz 5 minutos que a gente começou a falar, Nossa. Faz 1 hora e pouco. Passou. Muito rápido, né? Você vai se atrasar. Não vou, imagina. Cara, obrigado aí pelo bate-papo. Muito legal. Eu acho que quando a gente pensa em fazer um podcast, né? Vamos gerar conteúdo. Vamos, é importante. A gente tem que gerar conteúdo. Mas não adianta só fazer uma ação. Tem que fazer uma ação legal. Eu acho que a gente consegue entregar um conteúdo bacana que você assistiu, você ouviu, você dedicou o seu tempo para isso. Reflita, pense, faça. As coisas tendem a mudar. Ana, Almir, obrigado aí pelo bate-papo. Posso dar Claro, ia falar agora. Última palavra? Considerar, como dizem, né, nos debates, né, considerações finais. Considerações finais. Então, só para eu fechar, depois a Ana pode fechar, tem uma frase que diz o seguinte: você só reconhece aquilo que você conhece. E aí, conheça o nosso trabalho na metodologia, toda a riqueza dos detalhes, e você vai se surpreender. Então, você só reconhece aquilo que você conhece. Você viu quantas frases de impacto para o seu livro? Nossa, meu livro cresceu hoje nesse... Cara, By Almir Constanzo. Não Põe é assim. Essa frase. Almir eu não sei de quem que é, mas eu não sei de quem que é. Mas, autor desconhecido. Muito bom, muito bom. Citado por Almir Marchetti. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, como sempre. A gente não tem como agradecer. Todo evento, webinar, podcast, live que a gente faz, a gente tem uma audiência muito bacana. Acompanhem o nosso canal no YouTube, tem muita produção de conteúdo bacana. A gente compartilhem, curtam, se inscrevam. Deem sugestões. A gente, cara, tem muita coisa aí para assistir e ver um pouco do que a gente faz e um pouco do que a gente gostaria que muitas pessoas fizessem. Galera, muito obrigado. Valeu. Vamos sempre por mais. Um abraço. Tchau. Beijo, tchau.